chegamos aqui para mais um encontro. Vamos começar a nossa aula de hoje? Pegou o material? Pegou o livro, o lápis, a borracha, o caderno? Então, prepara aí que hoje nós vamos aqui ver duas coisinhas. Vamos recordar a acentuação e vamos também ver um gênero textual. Isso mesmo. Mas antes, vamos cantar a música que nós aprendemos na aula anterior? Vamos lá? Para espantar a preguiça? Vamos? Então vamos lá. Como é que ela começa? Vamos fazer uma ginástica. Ginástica. Para acabar com a preguiça. Oh, que preguiça. Vamos fazer uma ginástica. Ginástica. Para acabar com a preguiça. Oh, que preguiça. Braço direito para frente, braço direito para trás, braço direito para frente, braço direito para trás. Agora vamos fazer uma ginástica. Ginástica. Para acabar com a preguiça. Oh, que preguiça. Braço esquerdo para frente, braço esquerdo para trás, braço esquerdo para frente, braço esquerdo para trás. Agora vamos fazer uma ginástica. Ginástica. Para acabar com a preguiça. Oh, que preguiça. Coloque a cabeça para frente. Coloque a cabeça para trás. Coloque a cabeça para frente. Coloque a cabeça para trás. Vamos fazer uma ginástica. Ginástica. Para acabar com a preguiça. Oh, que preguiça. Coloque a mãozinha para frente. Coloque a mãozinha para trás. Coloque a mãozinha para frente. Coloque as mãozinhas para trás. Vamos fazer uma ginástica. Ginástica. Para acabar com a preguiça. Oh, que preguiça. Agora o ombro. Coloque o ombro para frente. Coloque o ombro para trás. Coloque o ombro para frente. Coloque o ombro para trás. Vamos fazer uma ginástica. Ginástica. Para acabar com a preguiça. Oh, que preguiça. Espantou a preguiça? Podemos começar? Então vamos lá. Eu disse que a gente ia falar sobre um gênero textual, não foi? Sabe qual é ele? O poema. Vocês estão lembrados do que é um poema? É um texto dividido muito bem. Dividido em quê? Em estrofes, e as estrofes tem o que nas estrofes? Os versos, que podem ter palavras que rimam ou não. Só que nós vamos falar de poema narrativo. E isso, o poema ele pode ser para expressar muitas coisas. E agora nós vamos para uma narrativa. Vamos ver um exemplo na página 146 do seu livro de português. Nós temos um exemplo de um poema narrativo. Vamos lá prestar atenção às características dele? Então vamos lá. Olha lá. Poema narrativo, página 146 do seu livro, que você pode acompanhar por ele, tá certo? Achei um relógio. É o título do nosso poema. Achei um relógio, gritava Janjão, pulando e cantando com ele na mão. Achei um relógio com uma bela corrente, que belo, agora sou gente. E, pondo ao ouvido, a joia escutava fazer tic-tac e mais se alegrava. Porém, de repente, medita Janjão, não é que ele diz-me Janjão é ladrão? E logo na rua se põe a correr. Quem era seu dono, tentando saber? Ao cabo descobre que foram criado, que eu tinha perdido havia um bocado. Entrega-lhe logo e ele ao patrão, o leva e agradece ao bom do Janjão. Por ter o livrado de um susto de um tão. Não acham, meninos, esse ato bonito? Ó, por ter o livrado de um susto e de um pito, não acham, menino,
esse um ato bonito? Esse é o poema intitulado Achei um relógio. Vamos ver aqui a característica estrutural do poema. Olha lá, nós temos as estrofes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 estrofes. As estrofes, elas são os pedacinhos do poema. Estão vendo que o poema ele é escrito, ó, de pedacinhos, ó. Um pedacinho, outro pedacinho. O poema ele é feito de pedacinhos. Nesses pedacinhos, nós temos os versos. E os que são os versos? São as linhas que existem de cada estrofe. E elas podem vir com rima ou sem rima. O que são as rimas? São palavrinhas que terminam com a mesma sonoridade, o mesmo som. Vamos ver aqui exemplos? Então vamos lá. Olha lá. Corrente, na nossa aqui, ó, segunda estrofe. Corrente rimou com gente, tá vendo? Escutava, na terceira, rimou com alegrava. Janjão, rimou com ladrão. Então, isso são palavrinhas que rimam. O som, ó, janjão, ladrão, ó, a finalização desse som bem anasalado. Agora vamos ver as características desse poema que fazem dele um poema narrativo. Vamos ao nosso quadro. O que é um poema narrativo? É o poema que narra uma história. Aí nesse nosso, qual era a história que ele estava narrando? Narrar quer dizer contar. Qual era a história? A do menino Janjão, que encontrou o quê? Um relógio, e para não ser tido como ladrão, ele foi logo devolver, tentar encontrar o dono para devolver. Muito bem. E, como qualquer narrativa, ele vai ter que ter as partes da narrativa. Quais são essas partes que ele vai ter que ter? Uma situação inicial. Qual foi a situação inicial aí do nosso texto? Quem sabe me dizer? Olha lá. É o que aconteceu primeiro. Situação inicial é o que acontece primeiro. O que foi que aconteceu primeiro? Janjão encontrou um relógio. Muito bem, então essa é a situação inicial da narrativa. Depois tem que ter um conflito. Qual foi o conflito que aconteceu aí, nesse caso? Olha lá, o conflito, preste bem atenção, o que é o conflito? É o fato que vai mudar o que estava acontecendo. Janjão encontrou o relógio e estava todo feliz. Não foi que esse relógio que ele encontrou? Gritando, achei um belo relógio com uma bela corrente. Todo feliz, não foi? Só que depois, o que foi que aconteceu? Ele pensou, não foi? Ele pensou. E o que foi que ele disse? O quê? O pensamento dele ficou lá. Ele poderia ser considerado o quê? Ladrão. Olha lá como ele diz no poema. Porém, de repente, medita Janjão. Não é que ele diz, me Janjão é ladrão? Ó, então, será que ele seria ladrão? Ele começou a correr. Então, esse fato dele parar para pensar, esse conflito que ele criou, ele começou a procurar quem era o dono do relógio, não foi? E aí veio o desfecho. Qual é o desfecho? É a solução do conflito. Qual foi a solução? Ele encontrou, não foi? Encontrou o dono, que na realidade quem tinha perdido o relógio não foi nem o dono. Ele devolveu para a pessoa que tinha perdido, e a pessoa que perdeu foi logo e fez o quê? Devolveu para o seu patrão, tá certo? Que era o real dono do relógio. Então, ó, só por tê-lo livrado de um susto assim, de ser chamado ladrão, de tomar um pito, Janjão fez um ato bem bonito, não foi? Procurando o verdadeiro dono do relógio e devolvendo. Agora vamos recapitular aqui o que é um poema narrativo e o que é que tem que conter nele, além da sua estrutura em forma de poema, que é o que caracteriza como poema, é a estrutura. Ele está dividido em versos, está dividido em estrofes. As estrofes contêm seus versos, que podem ter rimas ou não.
E para ser caracterizado um poema narrativo, ele tem que estar o quê? Narrando uma história. E aí vai ter que ter uma situação inicial, ou seja, como foi que começou essa história, um conflito, que é o que foi que aconteceu ali no meio daquela história. E o desfecho, que é como a história terminou, tá certo? Vamos ver se vocês compreenderam um pouquinho sobre poema? Então vamos lá. Na página 149 do seu livro, nós temos umas questõezinhas aqui, ó. 6, 7, 8 e 9, que falam sobre poema. Vamos responder aqui de forma oral e depois você transcreve aí, tá certo? Eu vou fazer as perguntas para você e quando você for solucionar, você só recorda e transcreve. Olha, quantas estrofes tem o poema que nós acabamos de ler? 8, muito bem. Nós contamos aqui, não foi isso? Ó, na hora que eu estava explicando que era o poema, nós contamos. Vamos contar novamente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 estrofes. Muito bem. Vamos responder a próxima questão, a de número 7. Quantos versos tem as estrofes aqui? Cada estrofe. Agora eu disse o quê? Que os versos são o quê? As linhas. Então vamos contar as linhas? Vamos ver quantas linhas tem? Olha lá, ó. 1, 2, 3, 4. Vamos ver se os outros também tem 4? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ó, que interessante, já descobrimos. Ele possui quantos versos? Cada estrofe? 4 versos, isso mesmo. Os versos são as linhas. Então, ele possui 4. Vamos à próxima? Vamos lá. Olha, vocês viram lá no poema depois, tá certo? Em que versos da estrofe as rimas aparecem? Olha lá, mostrei para vocês também na hora que estava explicando. Aonde foi que apareceram as rimas? No segundo, olha aqui, ó. Corrente, que rimou com gente, não foi? E no quarto, ó, também apareceu. Janjão, rimou com ladrão, ó. Certo? Então, ó, as rimas apareceram na onde? No segundo, apareceram no quarto. Lembrem que não é uma regra obrigatória as estrofes terem os versos com rima. Elas podem acontecer ou não, tá certo? Então, aqui nós encontramos já, ó, encontramos no segundo e encontramos no quarto. Agora, ó, nós vimos que aí é um poema narrativo. E quem pode lá no poema, ó, o narrador, ele termina a história perguntando: não acham, meninos, esse ato bonito? Falando com relação ao ato de Janjão ter ido procurar o dono do relógio e devolvido. Então ele pergunta: não acham, meninos, esse gesto bonito? Quando ele diz isso, não acham, meninos, ele está se referindo a quem? O narrador. O narrador é quem está contando a história. Então, se ele disse isso, não acham, meninos, ele está se referindo a quem? Muito bem, ele está se referindo a quem está lendo o texto ou até mesmo a quem está ouvindo, porque o texto pode estar sendo declamado por uma outra pessoa, pode estar sendo lido por uma pessoa para que os outros ouçam. Então, quando ele fala, não acham, meninos, ele está se referindo a quem está lendo o texto ou a quem está ouvindo o texto, tá certo? Agora que conversamos sobre poema narrativo, vamos falar sobre acentuação. Nós temos o acento, ó, agudo, e temos o acento circunflexo. O acento agudo, ele vai representar um som aberto. O circunflexo, ele apresenta um som fechado, não é isso? Vamos colocar aí na página 154 do seu livro.
Encontraram? A página 154. Na página 154 e na página seguinte, nós temos uma sequência de palavras, onde nós iremos colocar o acento correto, circunflexo ou agudo, tá certo? A gente já viu, relembram, que se a palavra ela for uma palavra o quê? Monossílaba, que são aquelas que têm apenas uma sílaba. As palavras monossílabas tônicas, elas são acentuadas em uma situação. Qual é a situação que elas são acentuadas? Quem sabe me dizer? Nós já vimos aqui. Muito bem, vão levar acento agudo aquelas que forem terminadas pela vogal A, E ou O, tendo S no final ou não, tá certo? Então vamos lá agora? Vamos lá. Olha as palavrinhas que nós temos aí. Vou fazer algumas aqui no quadro e vocês terminam depois aí o restante, tá certo? Então vamos lá. Nós temos a palavrinha atrás, matinê, temos a palavrinha vai e vens, a palavrinha mês, e a palavrinha, quem sabe dizer outra? Giló. Muito bem. Vamos lá. Palavrinhas aí do texto de vocês. Vamos ver? Eu tenho aqui a palavrinha atrás. Trás. Ela leva um acento. Mas esse acento é agudo ou é circunflexo? Nós vamos acentuá-las com agudo ou circunflexo. O acento agudo é se ela for o quê? A vogal for um som aberto. Circunflexo a gente vai usar nas vogais que tiver o som o quê? Fechado. Muito bem. Então vamos lá. Atrás. Atrás. Olha lá. Qual é a vogal aí tônica que o som aberto? Isso. O último A. E qual é o acento que nós vamos colocar? Já que o som é aberto? Agudo. Muito bem. Vamos agora a palavrinha matinê. Matinê, matinê. E agora? No é, muito bem, no final. E qual é o acento? Circunflexo, muito bem. Ela tem um som fechado. E. Aqui era aberto, ó. A. Vamos a outra? Vai, vens, vai, vens. E agora? Muito bem, agudo não é. Agudo não é. Agora, ó, eu tenho aqui uma palavrinha. É uma monossílaba, muito bem. Terminada em quê? Em E, acompanhada do S. Então, ela é acentuada. Agora eu quero saber se vai ser circunflexo ou agudo. Vamos pronunciar a palavra mês. Mês. Qual é? Circunflexo, muito bem. O E aqui teve um som fechado, muito bem. Agora, ó, giló. 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 Ó, sílaba mais forte. Ló. Ló. E vai ser acentuada com o quê? Vai ser agudo ou circunflexo? Muito bem, agudo. O som aqui foi aberto. Ela teve um som aberto. Então, ó, atrás, agudo. Matinê, circunflexo. Vai, vens, agudo. Mês, circunflexo. Giló, agudo. Tá certo? Agora vocês irão dar continuidade às outras palavrinhas. Nós fizemos algumas delas e vocês treinam as outras, tá certo?
Então, vamos ficar por aqui. Lembrem, é página 154 e 155, esse exercício que nós estamos fazendo aqui, tá certo? Vou colocar até no quadro as páginas que nós trabalhamos. 149, tratamos sobre o poema, lembra? Resolvemos o exercício. 154. E 155, que tratamos sobre o agudo e o circunflexo, tá certo? Então, ó, beijos, fico por aqui e até o próximo encontro. Tchau!